Esse é o É Fato Notícia e nós estamos aqui com o Marco Antônio, ele que é conhecido como Chico Preto aqui no Amazonas, em Manaus. Ele que já foi deputado, vereador, um político muito conhecido aqui na nossa cidade. E ele vai falar um pouco a respeito da trajetória de vida dele. Ele é advogado. Vamos conversar hoje com o Chico Preto. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Jaqueline, pela oportunidade. É você e o Matheus, que está do outro lado aí, nos acompanhando. Honrado. Eu nasci em Manaus. Muita gente acha que esse branquinho do olho claro, que eu não nasci aqui. Eu nasci aqui, filho de um português com uma caboquinha amazonense. Não nasci na política. Meu pai, assim como meu avô, que também era português, comerciante. Homens de abrir e fechar loja, de atender no balcão, de embrulhar, de passar troco. Essa é a minha origem. Mas a política me chamou. A boa política, aquela política de você ouvir a população, de você entender os sonhos, os anseios, as angústias do teu povo e usar o mandato, a tribuna, os projetos de lei, as emendas parlamentares, usar todos esses instrumentos para tentar resolver esses problemas, para diminuir o sofrimento da tua população, para trazer esperança para o teu povo. E nessa oportunidade que o povo de Manaus me deu, isso já fazem quase 30 anos, foi a primeira vez que eu disputei uma eleição, o povo, abaixo de Deus, me abençoou com 4 mandatos como vereador e 2 mandatos como deputado. Nesse momento, sem exercer mandato, eu não disputei a reeleição de vereador. Em 2022 eu tentei ser candidato ao Senado. A política pequena, a política ruim não deixou ser candidato. A minha profissão como advogado, a advocacia, é que paga as contas lá de casa. É ela que bota comida lá em casa e paga as contas. Esse outro lado, de olhar para a cidade e ver os muitos desafios que nós temos, é que me faz pegar uma parte do meu tempo, uma parte do meu dinheiro, daquilo que eu ganho, para investir como é que eu posso dizer? Na mudança de pensamento, na mudança de atitude do nosso povo. E aí, especificamente, Jaqueline, essa questão do meio ambiente. A gente sai na cidade, a gente vê aí que, infelizmente, os nossos igarapés ainda estão poluídos, né? E isso não é culpa exclusiva do governador, do prefeito, de político. Essa responsabilidade ela é de todos nós. Meio ambiente é comportamento, é atitude. Então a gente precisa chamar a atenção para a falta desse comportamento. Porque uma garrafa PET, Jaqueline, ela não se joga no igarapé, ela não se suicida. Eu estou desgostosa com a vida e vou me matar. O PET não faz isso. É o ser humano, é a ação do homem que faz isso. Então veja, quando você entende isso e você tem uma atitude simples de separar o seu lixo e entregar o seu lixo para uma cooperativa, você está fazendo bem para o meio ambiente e você está fazendo bem para uma série de seres humanos. Então eu acredito nisso e estou indo, realmente, como você falou, ao encontro das comunidades falar disso. É uma coisa que dá para a gente fazer, não tem desculpa para não fazer. Só que a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que virar a chave. E aí a gente começou aí com uma ideia que deu uma boa movimentada, que foi essa ideia de pegar uma bola de futebol e trocar por garrafas PET. Isso muita gente me ligou, muita gente se empenhou, muitas crianças foram coletar PET para trocar por uma bola de futebol. Por quê? Porque futebol em bairro aqui não falta, né? Futebol menino, não falta. Então a gente foi com essa ideia e foi muito bem recebida. Só que deste episódio já surgiu, uma outra ideia. E essa eu vou revelar em primeira mão aqui. Eu não falei disso ainda nem nas minhas redes sociais, mas vou falar aqui contigo. É que a gente está preparando um movimento onde a gente vai para as comunidades trocar os mesmos PETs. Por quê? Porque esse PET tem que sair do meio ambiente, esse PET tem que ir para o lugar certo. O lugar de PET não é no igarapé, o lugar de PET é na reciclagem. E a gente depende das pessoas para fazerem isso. Então a gente vai começar a escolher algumas comunidades em Manaus, Zona Norte, Zona Leste, as 6 zonas da cidade, e ir com a seguinte proposta: se você me trouxer uma quantidade de PET, 10 PET, 15 PET, a gente vai saber porque PET tem tamanho,
a gente vai trocar isso por 1 quilo de alimento. E eu acredito que vai ter uma demanda muito grande. A gente não vai estar dando só o alimento, a gente vai estar falando de algo que é importante para a cidade, educando, criando consciência, mas também trocando por algo que é útil. Para quê? Para a gente mostrar que a gente pode avançar mais sobre essa ideia de coleta seletiva, de reciclagem, certo? Mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Governo e prefeitura podem avançar mais do que já fizeram? Podem, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não dá para a gente resolver esse problema, Jaqueline, sem a gente envolver as pessoas. Enfim, tem um monte de gente que também está doando seu tempo, seus recursos, para mostrar que a gente pode mudar essa situação. Leva algum tempo? Leva. Mas a gente precisa mudar pensamento e corações. E é isso que a gente está acreditando. Na minha passagem pela Câmara e pela Assembleia, tem alguns projetos, que eram projetos que se tornaram leis, que estão aí até hoje na vida das pessoas. Por exemplo, desconto no IPVA para quem não tem multa. A lei do bom condutor, de minha autoria. A gente defendeu, a gente conseguiu convencer os deputados naquela época de que, olha, se a gente tem lei para punir quem faz uma infração no trânsito, por que a gente não pode ter uma lei para premiar quem agiu corretamente no trânsito e não pegou multas? E aí hoje o Amazonas tem a lei do bom condutor, fruto do nosso trabalho, que está aí cada vez mais premiando as pessoas que se comportam e agem corretamente no trânsito. Tem uma outra lei, que é a lei do programa de regionalização da merenda escolar. O que é a regionalização da merenda escolar? Antes, Jaqueline, era muito comum ver o governo do Amazonas comprar alimentos da merenda escolar que eram produzidos lá fora. Então você comprava o quitute, né, a carne enlatada, que é produzido lá fora, ao invés de comprar o peixe aqui, que é beneficiado aqui em Manacapuru, por exemplo. Se comprava suco de garrafa, ao invés de se comprar a polpa do cupuaçu ali de Figueiredo, a polpa do abacaxi do Novo Remanso, e assim por diante. E lá na Assembleia a gente conseguiu aprovar essa lei, que criou um programa em 2008, 2009, que de lá para cá só cresce e cada vez mais produtores locais estão vendendo seus produtos para o governo e os alunos comendo uma comida, um alimento que tem tudo a ver com a nossa cultura, né, com o nosso paladar, porque tu acredita que na merenda escolar do estado entrava suco de uma fruta que nem no Amazonas a gente tem, siriguela. É uma fruta muito comum no Nordeste. Mas o cupuaçu não entrava, o abacaxi não entrava, entendeu? O açaí. E com o programa da regionalização da merenda escolar, o dinheiro da compra dos alimentos, que a maior parte deles ia para fora, né, para pagar quem produziu, hoje fica aqui dentro, girando aqui no nosso interior, fazendo com que o nosso homem, o nosso caboclo, ele possa ser remunerado pelo seu trabalho, ele pague as suas contas e possa seguir consumindo também em outros, né, mercearias, botecos e tabernas, supermercados do nosso Amazonas. Ou seja, o dinheiro fica circulando aqui dentro. Então a gente conseguiu aprovar isso. Tem uma lei na Câmara que a gente conseguiu aprovar também, que é a lei das filas, que até hoje está aí fazendo frente aos bancos que insistem em deixar os clientes esperando mais do que 15, 20 minutos na fila. Então todas essas leis são fruto do nosso trabalho na Câmara. Tem outras, mas eu destaco essas 3 assim que estão aí até hoje fazendo, cumprindo o seu papel, garantindo o direito do nosso povo. E a gente conseguiu, nessa caminhada aí de 6 mandatos, deixar isso como um legado. Afora fiscalizar, resolver problemas do dia a dia na comunidade, rua asfaltada, rua com buraco que tem que tomar providência, tudo isso faz parte de um mandato de um deputado, de um vereador. Porém, o que fica mesmo é exatamente esse trabalho legislativo, né, das leis que até hoje garantem direitos para os nossos amazonenses. E a gente conseguiu aprovar uma lei no Amazonas, isso já tem algum tempo também, onde hoje é obrigação dos grupos, né, que vão aplicar a vacina, eles precisam identificar os idosos que estão acamados para que eles possam ir até a casa hoje das pessoas e vacinar. Como é que funciona hoje? Quem tem um idoso sob a sua responsabilidade, parente ou não, ele entra no site da prefeitura e informa, olha, aqui na minha casa, na rua tal, tem uma pessoa idosa que não tem como sair de casa. E aquilo, a prefeitura se programa
E aí ela vai até a casa das pessoas para aplicar a vacina, para que o idoso não perca a vacina, não fique sem tomar a vacina da Covid, da gripe e outras vacinas que o idoso tradicionalmente toma. Isso foi um projeto nosso também, que se tornou uma lei aqui no Amazonas. É legal, ela segue sendo cumprida e, como eu te falei, deu o direito que antes as pessoas não tinham. Porque antes, para você ter a pessoa idosa vacinada na sua casa, era algo que era fruto da bondade do coração daquele enfermeiro, daquele médico, que, sabe, ele se compadecia e disse, não, eu vou ir na tua casa. Mas tinham pessoas que diziam, não, se não trouxer aqui, não toma vacina. E aí veio a lei para dizer, olha, agora é obrigação e não mais um favor você ir até a casa da pessoa idosa que não pode sair de casa. Teve um momento aqui que o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo disseram o seguinte, ó, estudante não estuda final de semana, não tem aula final de semana. E aí proibiram o uso da meia passagem. O estudante comprava meia passagem, mas não podia usar no final de semana. E eu me lembrei, Jaqueline, que um dia eu fui estudante, como você, como todos que não... como o Matheus que está nos vendo aqui, que no final de semana cansei de ir para casa de amigo estudar, cansei de ir para a biblioteca, final de semana fazia curso, fiz curso de datilografia, e a gente estudava no final de semana também. Então, a meia passagem, ela tem um espírito, ela tem um objetivo, que é garantir que o estudante chegue na escola, não só na escola regular, normal, mas que ele chegue no lugar onde ele está buscando conhecimento. Datilografia, inglês, informática, indo para a casa do amigo para estudar para a prova de segunda-feira, tudo isso faz parte da vida do estudante. E eu vi que era muito injusto proibir o estudante de usar meia passagem no final de semana. E aí foi que a gente veio com a lei. Veja, o vereador está ali para fazer leis. Então, quando algo não está sendo respeitado, o instrumento que um vereador, que um deputado, que um senador tem é fazer um projeto, discutir o projeto, mostrar quem está sendo prejudicado, mostrar a dor, a angústia e dizer, olha, esse projeto, ao se tornar uma lei, vai corrigir isso. E a gente conseguiu transformar o projeto numa lei. Hoje, até perdeu, eu te digo até que perdeu um pouco a importância, porque a gente já superou isso, mas naquela época, aquela lei fazia toda a diferença para os estudantes naquele momento, que precisavam estudar, se preparar, se qualificar para enfrentar esse mercado de trabalho que tem aí. 2024 está chegando e eu sinceramente não sei o que Papai do Céu reserva para mim. Ele que é o dono do destino, eu não sei o que ele reserva. Se é voltar para a política, candidato a prefeito, candidato a vereador, não sei. Né? Mas eu aguardo pacientemente, sigo trabalhando, sigo presente, sabe, na vida da minha cidade, com essa história do meio ambiente, de mudar o comportamento das pessoas, ouvindo as pessoas, porque isso me faz bem, isso alimenta o meu espírito, né? O meu espírito amazonense tem essa conexão com a cidade. Tem uma escritora amazonense chamada Astrid Cabral, que é dela a frase que diz o seguinte: não sou eu que moro em Manaus, é Manaus que mora em mim. Então, quando Manaus mora em você, você está circulando, você está falando, você está interagindo. A política, a eleição é uma consequência. Pode acontecer, pode não acontecer, mas a gente aguarda para entender os movimentos políticos, se entender que Papai do Céu me dá um sinal, diz, vai, eu vou, me jogo de cabeça de novo, porque eu gosto de representar as pessoas, eu gosto de ter a responsabilidade e a alegria de falar pelas pessoas e tentar resolver problemas. Isso me motiva. A gente vive esse fenômeno de comunicação, onde as redes sociais têm um papel assim fundamental. Aqui mesmo, a gente está numa rede social. Mas me chama a atenção é que muita gente usa a sua rede social para não construir nada, só para destruir. Isso me chama a atenção. Eu acho que tem muita gente que adoeceu pelo uso das redes sociais. Porque não entenderam que a rede social pode ser uma ferramenta de construção, sabe? De inspiração, sabe? De solução de problema, de cidadania também. Muita gente usa a rede social para divulgar coisa que não edifica, coisa que não soma, coisa que não constrói. Então, se eu pudesse dar uma mensagem, eu diria o seguinte, cara, usa as tuas redes sociais, assim como a tua língua, né, para construir amizades, construir relacionamentos, construir soluções,
construir esperança, sabe, perder tempo com negatividade, com coisas ruins. Eu vejo assim, eu uso redes sociais e me chama muita atenção. E vejo que as redes sociais assim deixaram muitas pessoas assim depressivas, né, para baixo, por conta dessa visão mais negativa. Então, só depende de nós. A gente é que escolhe o caminho. Eu quero o caminho da positividade ou o caminho da negatividade. Eu escolhi o meu caminho. Construir, sabe, aproximar, resolver problemas. Cidadania, cobrar é uma coisa positiva. Agora, fofoca, fuxico, futrica, aquela coisa. Eu acho que a rede social perde muito tempo com esse tipo de caminho. Então, use as suas redes sociais para o melhor. Muito obrigado. Esse é o É Fato Notícia. Aconteceu, é fato.